sempre a liderar. No transporte somos o seu par. Com agilidade e segurança, levamos sua carga com confiança. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para a gravação de mais um TSA Cast. Esse é o nosso podcast corporativo. E esse espaço ele foi criado para dar voz à fala sobre a nossa cultura. Colaboradores, diretores, fundadores passaram por aqui. E eu sou a Mônica, do Departamento de Gente e Gestão. Estou aqui com o Vander, da área de tecnologia. Hoje temos o prazer de conduzir uma conversa para falar não só de desafios, mas para falar de pessoas, e vamos unir as áreas. Nós temos aqui o Flávio Gonçalves, diretor da área comercial, e diretor da área operacional, e essa conversa ela vai ser fundamental para a gente entender a jornada da TSA até este momento. Então, prepare-se para uma conversa direta, uma conversa transparente e com muito aprendizado. Flávio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Tá? Espero corresponder à expectativa de vocês e do nosso público também. E aí, Vandeco, como você está aí para essa gravação nessa data? É isso. É um projeto que a gente iniciou há cerca de um ano, com 12 episódios aí no total. E é um prazer poder encerrá-lo com você, Flávio. E queria pedir para que você se sinta confortável, se sinta leve aí para as perguntas que a gente vai fazer. Com certeza a gente vai tirar uma série de dúvidas dos nossos espectadores aí. Estou confortável, peguem leve. Então, bora lá. Flávio, vamos começar querendo saber mais sobre a tua vida profissional. Então, vamos para um momento de curiosidade, tá bom? Vamos lá. Tem muita coisa para a gente conversar, mas vamos começar pelo início. Conta para a gente, Flávio, da tua trajetória profissional. Com quantos anos você começou a trabalhar? Com quantos anos você começou a trabalhar dentro da TSA? A gente quer entender tudo isso daí, primeiramente. Muitos falam que eu tive bastante sorte, né? Hoje eu concordo que eu tive realmente bastante sorte. E eu vou explicar para vocês o porquê. Primeiro que eu fui doutrinado, que eu falei desde pequeno, por uma senhora chamada Margarida, que é uma mulher assim extraordinária, né? Que é minha mãe. Ela pegou para direcionar muito a gente, tanto eu como as minhas irmãs, né? Em cima de 3 diretrizes assim muito forte, mesmo ela com toda a dificuldade, sem recurso financeiro, sem nada, mas ela pegava para seguir 3 linhas com a gente, que martelava na nossa cabeça ali, que eu falei desde pequeno, né? Primeiro que eu falei, o respeito com as pessoas, né? Era uma coisa que ela frisava muito, né? As pessoas, os mais velhos, é uma coisa que ela batucava lá todos os dias na nossa cabeça, né? A segunda coisa, para você nunca mexer com nada de ninguém, então uma coisa que ela frisou, Flávio, o que é seu, como eu falei, o que é dele, assim, não é para existir a possibilidade de vocês mexerem em nada do que é de ninguém. Então, isso é uma coisa que eu pego para ouvir também, né? São pontos muito fortes que eu tenho, assim, desde pequeno, né? E a terceira que eu falo que é a mais forte até, muitos não vão entender, mas a terceira que é mais forte é a palavra chamada trabalho, assim. Trabalho para minha mãe era uma coisa que ela colocava, assim, no mesmo degrau, eu até de vez em quando eu repito isso para quem eu tenho oportunidade, que ela colocava trabalho no mesmo degrau dos filhos dela, né? Para ela, assim, não tinha, pessoal, não é para fazer isso vocês, tá? Mas ela não deixava de faltar num serviço porque um filho dela estava com febre. Estou dando um exemplo, assim, que é pesado até para a época, mas era para vocês entenderem o que eu falei, como que ela lidava com essa isso, relação, né? foco. Eu pego para conversar com ela hoje, ela tem um orgulho, até se emociona para falar que para ela nunca ter sido demitida na vida, né? Ela trabalhou em 3, 4 empresas na vida dela inteira e sempre o chefe dela saía levando ela para tudo que é lugar, o nego puxava ela para trabalhar com ele, então ela nunca teve uma demissão, ela expressa, por exemplo, um prazer absurdo de falar que ela nunca teve uma falta, que ela nunca chegou atrasada, isso para ela, o que eu falei, é como se fosse um troféu, ela enche a boca para falar isso e a gente pega para ouvir isso a vida inteira. Então, assim, você pega para ter um direcionamento como esse, não tem como eu e minhas irmãs, que eu falei, não absorver isso com uma força que eu falei absurda, né? Quando alguém pergunta para mim, né, em questão de quem você conhece que mais trabalhou na vida, eu não consigo enxergar uma pessoa que não seja ela. E logo que na sequência vem ela e minhas irmãs. Flávio, e depois a sua mãe, quem são as pessoas que mais trabalhou que você conhece? Elas, minhas irmãs, que eu falei, vem na sequência, porque, de novo, a gente foi doutrinada para isso. Então, só para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Bem jovem. Bem jovem, né? Então, 11 anos de idade, é o que eu falei, eu trabalhei, olha só a minha experiência, até o meu primeiro registro, né? Então, eu trabalhei de novo, eu já trabalhei vendendo vela no cemitério, eu já trabalhei em feira, eu ajudava as tiazinhas levando sacola de feira até em casa. Eu fui ajudante de pedreiro,
Isso com, de novo, 12, 13 anos. Eu trabalhei mecânica, né? Ficava lixando o carro ali dos 13 para 14, fiquei um bom tempo, sei lá, um ano e pouquinho, né? Trabalhando de mecânico. Até eu conseguir a grande oportunidade da minha vida, que eu falei que foi o meu primeiro registro como CLT. Né? Minha irmã mais velha, a Josi, ela passando no centro de Guarulhos, ela veio a plaquinha precisando de jovens, né? E os jovens, é o que eu falei, que tinha era só acima dos 16. Só que ela, de novo, mesmo que era a partir dos 16, ela subiu lá, pegou para insistir, falar com a dona da loja, tentar Conversou. convencer a dona da loja para ver se ela abriu uma exceção para conseguir essa oportunidade para mim, né? E como ela falou, não consegue, porque como aqui é registrado, né? E ele só tem 14 anos, não pode ser registrado com a cidade. Ela falou, não, a gente dá jeito. Minha mãe foi, correu na parte jurídica lá para conseguir fazer uma declaração e conseguiu aprovação para que eu consiga ser registrado com 14 anos. Então, esse foi o meu primeiro registro, né? Meu primeiro registro nessa loja, que, de novo, já era um registro, assim, em cima de, voltado para a parte comercial, porque eu tinha que fazer um trabalho de prospecção, né? Eu fazia tanto aquela parte de eu estar na rua entregando panfletinho, por exemplo, tentando convencer as pessoas a subirem na loja, era a loja de aluguel de noivas, né, de terno. Então, eu tinha essa, minha demanda que eu falei, era essa ou demanda de banco, né, às vezes para fazer, né, transações bancárias, né, pro dono da loja. Então, eu também transitava Guarulhos, São Paulo, já com 14 anos, eu já rodava para tudo que é lado, tanto de ônibus, de metrô, né, eu já pegava para fazer isso nessa idade. E também em cima de relação com gente, mas você pega no centro de Guarulhos ali, 11 horas da manhã, imagina a imensidão de gente que eu tinha que lidar todos os dias, né, e pegar para ter essa troca. Então, mesmo diante de um recurso financeiro que eu falei próximo de zero, né, para não falar zero, mas era um recurso muito bem reduzido mesmo, né, eu sabia que a possibilidade que eu tinha de eu conseguir ganhar a vida, como eu falei, era eu gastando muita energia para isso que eu fui direcionado. Né, por isso que o trabalho para a gente tem uma força, como eu falei, uma força absurda. Então, como eu falei, eu consegui trabalhar nessa loja por 2 anos e meio, né, até a fase do exército, né, então, naquela época, sempre quando chegava próximo, na loja também já tinha esse direcionamento, então, pegavam os jovens, chegou na fase dessa, eles dispensavam e contratavam, né, novos jovens para fazer parte disso. Então, eu trabalhei lá até os 17, né, até 17 e pouquinho, fui dispensado, fiquei essa fase do exército aí 1 ano e pouco, né, fora do mercado, mas até durante a loja eu chegava a fazer alguns bicos, às vezes de final de semana, na minha folga, eu pegava para fazer bico na lotação, de cobrador de lotação. Então, quando eu peguei para ficar dispensado mesmo da loja, eu consegui uma vaga efetiva na lotação, mesmo que eu fiquei toda essa fase do exército, 1 ano e meio, né, trabalhando nesse segmento, que para mim já foi uma outra experiência também que, né, de uma riqueza absurda, que foi onde eu tive bastante contato, que eu falei com gente, né, eu tinha dia lá que eu transportava, como eu falei, 800 pessoas em um dia. Então, eu tinha aquela relação com passageiros repetidos. Às vezes, eram os caras que iam todos os dias no mesmo horário. Então, a gente pegava para criar aquela relação. E mesmo eu muito jovem, eu consegui, de novo, adquirir essa habilidade, de novo, de aproximação, de bater papo, de ser cordial. Às vezes, o conceito dessa, né, de educação, o conceito de aproximação, eu já consegui, entre aspas, entender isso já muito, muito jovem. Desde essa época. Então, eu tinha essa troca muito grande, né? Às vezes pegava uma tiazinha que ia na feira lá, ajudava, fazia questão de ajudar a tiazinha para subir com a sacola, então fazia questão de descer da lotação, pegava, subia, né? A tiazinha pegava para me agradecer, às vezes me dava uma caixinha, né? Eu chegava na feira na semana seguinte, vai lá e me trazia um pastel. Então, eu comecei a lhe perceber, por exemplo, como que é lidar com gente, assim, o que pode te proporcionar você conseguindo entregar o melhor de você, né? E a chance de retorno, como eu falei, acaba aumentando de forma absurda. Né? Então, eu cheguei a ficar 1 ano e pouco, mais ou menos, nessa vida da lotação, né? E quando veio para mim a primeira oportunidade no aeroporto, também em cima de uma oportunidade que a minha irmã também, a Josi, buscou no aeroporto. Ela foi a pessoa que me arrumou os 2 serviços. Então, é uma pessoa que... Ô, Josi, o nome da Josi já tá uma referência aqui, Já né? tá Aquela que colocava o Flávio ali, bora, irmão, bora trabalhar. Já tá uma referência, assim. Ela, como eu falei, meus 2 primeiros empregos, eu falei, falar que arrumou para mim. Ela é a sua irmã gêmea? Ela é minha irmã mais velha. Mais velha? Né? Então, ela sabe a importância que ela tem para mim, e assim, em cima dessas oportunidades que foi ela que buscou. Né? Depois a gente pegou para correr atrás lá e fazer jus para retribuir, mas a primeira oportunidade foi ela que buscou. Então, ela já trabalhava no aeroporto, então ela foi lá e foi nessa transportadora que tinha uma única vaga de ajudante. Né? Então, eu fui pegar para fazer entrevista, eu lembro até que a seleção já tinha até acabado, a seleção. E ela insistiu para a gerente,
né, para me dar a oportunidade de me entrevistar, né, e eu tentar repassar para ela o que eu falei. Persistente. Foi persistência, que eu falei, pô, dela. Acreditava no Flávio. Acreditava. E de novo, por mais que eu não tinha uma experiência tão forte assim em cima do mercado privado, é o que eu falei, eu tinha que ir lá para tentar convencer a mulher, é o que eu falei, mesmo que já tinha fechado a seleção, eu peguei para conversar com essa pessoa, que eu também queria expressar também o carinho, por exemplo, e gratidão que eu tenho pela oportunidade que essa pessoa me deu, que ela chama Jane Oliveira. Ela me contratou nessa primeira empresa, inclusive foi ela que me trouxe para a TSA. Né? Então, eu consegui passar nessa entrevista, fui contratado, entrei como ajudante lá de carga e descarga no aeroporto. Né? E ali, como eu falei, ali começou a minha trajetória, assim, de eu começar a entender, eu queria colocar a parte da sorte, por quê? Eu comecei a entender, por exemplo, o que eu poderia proporcionar ali no dia a dia de trabalho para que eu conseguisse ter algum tipo de destaque, porque recurso, como eu falei, técnico eu não tinha. Né? Então, quando eu entrei lá, como eu falei, não tinha nenhum curso de computação, não tinha mal e mal, como eu falei, tinha terminado, como eu falei, o ensino médio. Então, eu já me sentia, por exemplo, entre aspas, numa desvantagem, como eu falei com os demais, logo que eu entrei. Né? E eu falei, puta, aqui eu vou ter alguns obstáculos, e depois, com o tempo, eu comecei a aproveitar o que eu tinha de formação, que, de novo, eu me via muito mais maduro do que eles. A parte de conceito em cima de tanto respeitar as pessoas, ou na parte de compromisso, de responsabilidade com as tarefas e com o trabalho, eu já tinha isso já de muitos anos, então já era formado já dessa faculdade, né? Sim. Para esses quesitos, eu sei que eu sobrava. E eu comecei a perceber que ali era o caminho. Eu falei, o máximo que eu consegui colocar aqui, né, em cima desses valores que eu trouxe de casa, né, eu vou tentar buscar aqui meu espaço. E assim foi acontecendo. Né? Eu não consegui entender, por exemplo, que eu carregando o caminhão para um conferente, ele falava que podia fazer na hora que dá para fazer. Puta, eu não conseguia enxergar o cara errando numa conferência, que era uma coisa simples de olhar 2, 3, 4 vezes, mas mesmo assim acontecia com uma frequência, eu não sentia, por exemplo, no semblante da pessoa, uma preocupação com aquilo. Aquilo ali, mesmo eu muito jovem, era uma coisa que me matava, né? Então, eu comecei pelas beiradas, como eu falei, começar a buscar ali um caminho de eu começar a conferir, né? De eu começar a pegar para assumir certas responsabilidades que nem era minha, porque eu era só um ajudante só. E eu vi que era o caminho, eu vi que as pessoas começaram a perceber, por exemplo, essa minha boa intenção e começou a abrir espaço. Né? Então, eu trabalhei com ela cerca de 2 anos e meio nessa transportadora, e eu falei, assim, muito rápido, assim, eu consegui adquirir né, alcançar cargos, por exemplo, que muitos estavam lá há bastante tempo e não tinham conseguido. Né? Eu, com 2 anos e meio, já era encarregado, já tinha passado por 3 promoções, por exemplo, somente nesse período. Com 20 anos de idade. Com 21, né? Eu entrei na TSA com 21 para 22, então eu consegui conquistar isso assim em muito pouco tempo, né? Em cima dessa linha que eu pegava para seguir de trabalho. E aí, eu falei, aí veio a oportunidade que eu falei na TSA, que também foi através dela, porque ela recebeu um convite da TSA na época, né? Para ser gerente dentro da filial do aeroporto de Guarulhos. E aí, nesse momento que eu falei, para mim foi um choque até, porque eu estava consolidado, com 2 anos e meio já era encarregado, já estava numa condição totalmente confortável. Né? E ela falou assim, Flávio, a primeira oportunidade que estiver aqui na TSA, eu vou te puxar. Né? E eu falei, Jane, me puxa que eu vou, porque a TSA, como eu falei, não só a TSA, mas a TSA, as empresas que faziam IN ali, é sempre a referência de desejo da grande maioria que trabalhava no nosso segmento. O nosso segmento era aquele que não tinha folga de final de semana, não tinha folga de feriado, não tinha hora extra. Tudo que eu falei era uma condição assim, bem desfavorável, se pegar para comparar com essas transportadoras que trabalhavam durante o dia, de segunda a sexta, e a TSA era uma delas. Então, a TSA já era um objetivo de quem trabalhava ali no nosso ramo, né? E a oportunidade veio. Né? Ela recebeu o convite, ela foi, e ela falou, a primeira oportunidade que tiver, eu vou pegar para te chamar. E ela, com 1 semana e meia de TSA, a oportunidade apareceu. E assim ocorreu. Ela me chamou, ela falou, Flávia, preciso que você se movimente aí para você sair, que eu quero você aqui de imediato. Só que assim, não vou conseguir te dar um cargo, né, nem próximo do que você tem, você vai ter que voltar aqui para a TSA para também carregar e descarregar caminhão, né, porque eu não tenho vaga aqui de novo, ou de analista, ou de coordenação, de líder, não tem. Vai ser vaga para carregar e descarregar E caminhão. como é que foi para você, Flávio? Você estava, igual você falou, estava num um certo conforto na outra empresa, né? Já tinha um cargo ali de liderança, e quando veio esse convite, falou assim, Flávio, você vai vir, mas você vai ter que galgar tudo de novo.
Houve um... É que nessa época, o Wander, eu vou falar que para mim foi um pouco tranquilo, porque eu já tinha sentido, por exemplo, vou falar assim, o mercado e o ambiente, por exemplo, eu já sentia isso, não é sem querer ser modesto, mas eu falei, para esses assuntos, por exemplo, em cima de compra, não, 18 anos, 19 anos, eu vou falar molecada mesmo, 20 anos, o pessoal que eu falei muito daquela bagunça, da zoeira, né? E eu falei, eu não tinha isso, Iniciando, você já né? tinha 9 anos de Eu falei, eu experiência. falo que eu já era muito maduro, por exemplo, eu falei para a idade que eu tinha. Então, ainda mais para esse assunto que eu falei, trabalho, né? Os compromissos ali que eram direcionados para a gente. Então, eu falei, o público não deve ser tão diferente. Então, eu falei, cara, se eu for na mesma linha, né? Eu vou conseguir pegar para me dar bem também. Só que, de novo, ela também falou, Flávio, agora de novo, aqui a empresa, né, é uma outra linha. Você vai vir para cá e para você crescer, que você precisa pegar realmente para começar a buscar um recurso fora, não dá para você continuar crescendo, você vai ter um limite. Se você ficar sempre nessa linha, vai chegar uma hora que você não vai conseguir subir mais. Então, você precisa buscar um recurso fora, você precisa fazer uma faculdade, você precisa buscar um curso técnico, né? Então, a oportunidade está aparecendo, eu quero que você abraça. Né? E assim começou, como eu falei, a trajetória na TSA, né? Fui realmente para carregar e descarregar caminhão, né? Descarreguei muito caminhão para Alexandre, o monstro. Nossa, um monstro. O Alexandre, como eu falei, já descarreguei inúmeros caminhões para ele no dia a dia. Foi um cara que foi importante para mim ali também na parte inicial, né? Mas assim, com pouquíssimo tempo, uma que ela já me conhecia, então eu dominava muito a parte da parte de DTA, essas partes de Sim. importação. Conheci o negócio. Eu já conhecia bastante já do negócio, então na primeira oportunidade que teve para eu ir para o escritório, por exemplo, mais que eu não tinha conhecimento de informática e tudo mais, a Jenny pegou para me puxar. Então, eu com pouquíssimo tempo de TSA, eu já subi para o administrativo. Em Guarulhos. Isso em Guarulhos. Isso em Guarulhos. Agora só algumas contribuições, Flávio, porque você contando, né, é importante a gente ouvir essa história. Lógico que hoje nós temos o diretor Flávio Gonçalves, uma referência dentro da TSA, os corredores, independente da área da hierarquia, motoristas, gestores, o Flávio é uma referência. Aí você escuta essa história, e aí como departamento de gente de gestão, porque algumas palavras, como garra, e aí o Flávio, ele teve internamente na sua casa, ali, princípios dados pela sua mãe de respeito, de honestidade, de trabalho, né, que é algo ligado aí a comprometimento, que faz parte dos valores desenhados pela TSA. Então, é só para fortalecer o quanto a cultura, né? Quando existe esse propósito, alinhamento de uma pessoa com a cultura da empresa, né? Pode-se usar vários termos, né? Como sorte, ouvindo até aqui, para mim não é sorte, é muito trabalho, mas bora lá. Isso justifica essa ascensão, né? De onde você começou ao cargo de diretor. Wander, continua suas perguntas, porque eu já estou aqui. A gente queria entender, Flávio, quais foram os seus desafios, assim, para chegar. Você sabe que você batalhou bastante para poder chegar no cargo, né, de diretor da empresa. Quais que foram os desafios, assim, que você se recorda, assim, de terem fixado muito na tua cabeça, assim, na tua mente, que te ajudaram a alavancar a tua carreira até hoje? Vamos lá. Wander, na TSA, como eu falei, as coisas foram acontecendo de forma natural mesmo, orgânica, né? Eu já vinha com uma intensidade, que eu falei, muito forte, né? Nessas partes que eu comentei de compromisso, de responsabilidade com o trabalho, com dedicação. Então, já tinha essa tranquilidade com a Jane, que a gente era bem próximo, né? Então, ela sabia que tudo que ela me direcionava ali, ela sabia que a entrega sempre, a busca da entrega sempre era acima do normal, né? Eu tinha essa ambição, por exemplo, essa competitividade de sempre entregar o que eu falei, o melhor de mim para tudo que ela me passava, né? Então, eu não consigo te expressar um momento exato que começou a surgir. Saiu uma pessoa daqui que era líder, e eu falei, eu já buscava aquilo, por exemplo, e via de forma natural. Saiu alguém, a oportunidade aparecia. A consciência era intencional em tudo que você eu falei, fazia. interesse, que eu falei, desde o início eu sempre tive. Puta, ambição, que eu falei, de crescimento, que eu falei, eu sempre tive. Uma ambição que era absurda de novo, mas eu não perdi, eu perdi meu emprego. Para mim, se eu perder o emprego, para mim era morte. Então, eu não conseguia imaginar, por exemplo, eu perder uma coisa que, né... Você já tinha conquistado. Que eu falei, que eu já tinha conquistado. Porque a gente sabe que você é muito bom, né, com os clientes, com a forma como você lida com esse ambiente, é muito natural para você. Você acha que já tinha um... Então, Wander, ali, Flávio, se em algum momento você desconfiava que você chegaria ou não,
o Wander, eu tinha bastante, algumas incertezas, né, que também vem de encontro com a infância, por exemplo, com a criação, porque como eu falei, eu não fui um cara criado, por exemplo, vou te dar vou te colocar uma coisa assim, para a parte de estudo, por exemplo, e não era por falta de interesse da minha mãe, eu falei, realmente não tinha recurso, às vezes eu até me coloco no lugar dela, que eu acho que ela não era tão incisiva, porque eu acho que ela ficava preocupada, se eu for muito incisiva com meus filhos aqui para seguir esse caminho, como é que eu vou dar o recurso para eles realmente seguirem? Então, como a gente teve essa infância, então eu não tinha um ligamento naquela época muito forte com essa parte técnica. Então, o meu era mais voltado, né, para a mão de obra mesmo, de fazer acontecer, de eu conseguir entregar todas as minhas energias para tudo que me passasse. Então, não tinha uma coisa que não me passavam que eu, de novo, eu entregava tudo mesmo assim de mim para fazer aquilo da melhor forma possível. Né? Eu me lembro de situações, por exemplo, às vezes minha planilha de conferência, né? Eu fazia conferência às vezes na plataforma. A minha planilha, eu falei, tinha 3 páginas. Eu costumava às vezes conferir volume por volume. E eu lembro que eu fazia desenhos assim na planilha. Eu desenhava o volume que eu carregava, a dimensão dele eu pegava para escrever no dia. Né? Então, eu chegava no dia seguinte, por exemplo, alguém ia fazer algum questionamento para mim, puta, mas aquela carga lá que você carregou, né, em qual veículo que essa carga cabe, ou qual o valor de frete vai pegar para cobrar, eu tinha já tudo fotografado na minha mente já, de tão, Atenta aos de detalhes. tão assim, de tanta intenção, né, que eu pegava para usar, né, no dia a dia de trabalho. Né? Então, eu gostava de expressar isso, eu gostava de expressar a preocupação que eu tinha para alguma coisa que me passava. Mas eu tinha, de novo, eu tinha essa preocupação, porque como eu não vivi, por exemplo, nessa linha voltada para a parte técnica e tudo mais, de recurso, então eu não imaginava fazendo uma faculdade. Né? Então, os meus primeiros, né, os meus primeiros direcionamentos, por exemplo, para essa parte, eu recebi dentro da TSA. A Jane, por exemplo, é uma que me forçava muito, né? Falou, "Flávio, você tem que pegar para estudar." Então, quando eu comecei a minha primeira faculdade, eu fiz em cima do incentivo dela. Né? Então, e é o que eu falei, algumas coisas que eu peguei para aprender aqui, né? Eu já falei isso algumas vezes, que eu falo que uma boa parte dos meus valores, é o que eu falei, eles foram, não vou falar que foram construídos aqui dentro, mas eles foram fortalecidos aqui dentro. Né? A minha mãe deu aquele direcionamento em cima de 2, 3 valores muito fortes que ela julgava, porque era só isso que ela tinha de recurso, né? E aqui eu peguei para entender com mais clareza até aqueles 3 valores que ela me passou, e os outros também que a TSA pegou para me proporcionar. Né, eu lembro de alguns cases, por exemplo, né, eu queria falar um pouco do primeiro contato que eu tive com São Paulo, por exemplo. Eu tive a sorte de ter um contato com São Paulo na minha primeira semana de TSA. E aí é o que eu falei, aí quando você fala que a gente sempre pega para se comparar, vamos pegar para comparar né, referências, né? Então, por que que eu considero para o São Paulo, né, o seu Edevar, é o que eu falei como referência? Eu tinha uma referência anterior. Né? E a referência anterior é o que eu falei, mesmo que eu tinha conquistado uma condição legal na outra empresa, eu sabia o que eu entregava e tudo mais, eu sabia a energia que eu gastava para fazer o negócio rodar na empresa anterior, tipo, eu nem conheço ele, não vou pegar para colocar, mas eu nem conhecia o dono. E assim, não é que eu não conhecia ele por falta de oportunidade, ele passava por mim, por exemplo, por diversas vezes, assim, passava do meu lado, por exemplo, eu trabalhava na empresa dele, só que não existia aquele contato, não existia aquela aproximação, né? Sabia quem ele era, mas eu acho que ele não sabia quem eu era. Como eu falei, eu tive a oportunidade, no primeiro contato com o São Paulo, na primeira semana, eu sujo até, eu tinha chegado na TSA, descarregando o caminhão, carregando o caminhão, e eu tive a oportunidade de encontrar com o São Paulo na recepção do aeroporto. Ele nem ia muito para lá, assim, não ia com uma frequência muito grande, mas eu tive essa sorte. A abordagem dele, que para mim era uma figura assim inalcançável, por exemplo, de contato, porque essa era a experiência que eu tinha, né? Passou, me cumprimentou, me abraçou, me agradeceu de ter, que a Jane já vinha falando de mim já há bastante tempo, né? Agradeceu, por exemplo, de eu ter aceitado, olha só, de eu ter aceitado o convite de entrar na TSA. Então começou a ter outros, como eu falei, outro sentido para mim, por exemplo, a parte de relação que eu falei com gente, porque eu falei, putz, isso aqui eu desconheço. Né? Eu tenho o que eu construí, o que eu falei até hoje, eu comecei a conhecer um outro público, né? Então, às vezes eu gosto de brincar, falar, puta, ou às vezes o que ele pega para fazer de projeto social e tudo mais, ele, né, a Ângela e a Aline, e muita gente às vezes não consegue pegar para entender, eu também demorei muitos anos para conseguir entender. Então, a relação deles, por exemplo, com pessoas, é o que eu falei, é uma coisa diferente que eu não tinha vivenciado isso antes. E aí aquilo ali também, para mim, de novo, né, me carregou, por exemplo, em cima de conhecimento e técnica para eu cada vez mais, né, tentar ir seguindo o que eu falei, o mesmo caminho. Eu sei que a distância ainda está muito grande, o que eu falei deles, mas é uma linha que a gente pega para seguir em cima de coisas, né, de exemplos como esse que acabou acontecendo na TSA.
Então, a TSA, de novo, eu falo para a galera que é um mar de oportunidades, que, de novo, não é só comigo, né? Você pegar a grande geral aí da TSA, você vê que muita gente começou lá do início e conseguiu ter um trajeto legal dentro da empresa, porque a oportunidade a gente tem todos os dias, né? Então, comigo não foi, eu falei, comigo não foi diferente. Então, eu estava no escritório, aí na época tinha uma pessoa que era encarregada na época, e aí essa pessoa que era encarregada teve uma oportunidade dela na matriz, e aí eu falei, eu acho que em cima dessa intensidade que eu tinha lá no dia a dia, a pessoa meio que foi automática. Ó, saiu aqui, Flávio, pensa que você trabalha, que você vai pegar para seguir esse posto. E aí as coisas foram começando, foram seguindo dessa forma, o Wander. Acho que para todos os cargos que foram surgindo na TSA, né, meio que caiu no meu colo, mas também em cima de um preparo que eu tinha, assim, diário, por exemplo, de entrega, né, de compromisso, de responsabilidade, de relacionamento, principalmente. Então, eu sempre tive uma relação muito boa, né, com todo mundo, com os motoristas. Eu falo que na TSA, quando eu tive a oportunidade, né, pra você ver, eu tive a oportunidade na TSA que foi para encarregado, e eu falei, logo em seguida, que seria o meu próximo degrau ali, seria para supervisor. Eu consegui passar para supervisor quando a Jane teve o convite da Matriz. A Matriz convidou a Jane para ser gerente do aéreo. E aí, para mim, foi o maior desafio que eu falei, porque eu peguei para assumir a filial inteira do aeroporto. A gente trabalhava mais ou menos com umas 14, 15 pessoas, né, nos três setores. E aí, meio que para mim vou falar que foi um buraco, mas para mim foi um maior desafio. Puta, eu tinha ela ali todos os dias, acima de qualquer coisa que precisasse. Mais que no dia a dia você desenrolava, mas Suporte, né? tinha aquele suporte que eu falei, começou a ficar, ela foi para lá e eu comecei a pegar para desenrolar esse papel e aí veio para mim o cargo de supervisão. Eu acho que esse cargo de supervisão foi o que eu fiquei mais tempo até. Isso no aeroporto ainda. Isso no aeroporto, porque ela também tinha sido muito clara comigo, né? Ela falou assim, ô Flávio, você chegou no seu teto aqui, né? Tudo que você conseguiu trazer para a gente aqui, de novo, de compromisso, de responsabilidade com o trabalho, com a sua dedicação, né? Com o seu, a forma que você se interage com todas as pessoas, é um negócio, de novo, espetacular, mas, de novo, o seu teto é esse, a não ser que você pegue para realmente buscar um recurso fora, né? Técnico, né? Para você começar a desenrolar outras coisas que precisa. Né, você começou a ter relação com clientes, né, com os funcionários, com a alta direção, então você precisa buscar esse recurso. E aí eu falei, entrei nessa linha de começar a estudar, né, busquei alguns cursos técnicos, comecei a fazer, a primeira faculdade que eu peguei para fazer foi de logística, né, e nessa ela tinha ido para a matriz. Eu não me recordo o tempo que ela ficou na matriz, para a oportunidade também vir para mim de ir para lá, né, porque eu só fui para lá depois que ela saiu. Mas fiquei para mais ou menos uns 4 anos, por exemplo, tomando conta, né, da filial do aeroporto. Filial de GRU. Filial de GRU. E, assim, até para não perder o meado, porque aí tem um outro case que gera mais uma curiosidade, tá? Porque é comum você escutar nos corredores, né? E é um case até hoje. Há quanto tempo você não está mais com a equipe de Guarulhos supervisionando? Mas sempre fala-se, né? A equipe de GRU, ela é diferenciada, trabalha redondo. O pessoal ali é entrega total. Qual foi a receita, né? O que você, assim, qual foi o teu legado? O que você fazia no dia a dia para até hoje, sei lá, anos depois de você ter assumido, ter sido gestor daquele time, ter essa referência, né? Que o pessoal de lá trabalha, quem trabalha no time de GRU, é tudo muito redondo, o pessoal entrega total. O que você fez lá? Vamos lá, Mônica. Como eu falei, essa história ela ficou muito famosa tá, na TSA, né? Eu cheguei a ter um tempo, alguns anos atrás, que a filial de Guarulhos era a filial mais antiga, assim, a gente não trocava funcionário. Né? Hoje, acho que um dos mais velhos que a gente tem na empresa é o Chiquinho, né? Tem quase 30 anos. Exato. E se pegar para seguir uma sequência lá do aeroporto, que eu falei, o Chiquinho quase 30, eu tenho o Cleiton, né? Que o pessoal conhece como Fubá, que tem 17 anos, o Cristiano tem 18, o Alan tem 18, o Edilson da exportação tem 17, 18 também. Então, a gente, assim, uma que eu fui muito claro, eu era muito claro com eles, assim, na mesma linha que eu pegava para seguir, para compromisso e responsabilidade com o trabalho, eu consegui, de alguma forma, envolver eles, como eu falei, nessa mesma sinergia, nesse mesmo direcionamento. Né? Eles sabiam que eu estava lá, que era pau para toda a obra, eu falei, pessoal, se tiver que todo mundo descer para DTA, para carregar e descarregar caminhão, a gente vai descer para DTA, e eu era daqueles que tirava a camiseta mesmo, ia lá, e a gente pegava para arrebentar, então, a gente conseguiu construir, por exemplo, realmente um time, né, lá no aeroporto, que todo mundo corria por todo mundo. E isso se repetia, como eu falei, por muito tempo, né? Então, isso ficou, como eu falei, ficou marcado lá, né? O Guilherme, por exemplo, também trabalhou no aeroporto com a gente há um bom tempo. Eu acho que para ele foi até umas coisas, que ele trabalhava no administrativo da matriz
E eu acho que, sei lá, no primeiro mês, por exemplo, que ele estava no aeroporto, eu falei, Guilherme, aqui funciona assim, Não amigo. sabia. Você conhece muito da parte administrativa, né? Realmente ele foi para lá com uma técnica, o cara foi, né, com uma formação diferente, ele chegou para lá para cuidar de uma parte administrativa que eu fazia na época. Eu falei, mas aqui, de novo, aqui a gente trabalha como um time mesmo. Então, o cara lá embaixo precisou Se que precisar, vai. varrer a exportação, amigão, vai descer todo mundo lá com a vassoura, né? Com o rodo lá, com a pá, e vamos pegar para varrer. Então, ele teve essas experiências, como eu falei no começo, que ele foi trabalhar com a gente lá. Então, isso é o que eu falei, isso gerava um engajamento, assim, muito forte, né? Entre, é o que eu falei, entre a gente, eu conseguia repassar também essa parte de valores da TSA, essa intenção que a empresa tinha em cima de cuidado de gente, mesmo eu, com a minha ignorância, que eu falei, conseguia repassar para a galera, isso foi, eu falei, isso ficou muito forte e a galera está lá até hoje. Né? E a gente gostava de ouvir também. Quando eu falo da parte de ambição, por exemplo, de competitividade, Sim. que era uma coisa de novo, para mim, ouvir nos corredores, por exemplo, que a equipe de Guarulhos era referência, Exato. né? Os clientes de Guarulhos elogiavam muito a filial do aeroporto. Exato. Isso, para mim, começou a ficar, pessoal, cara, chegamos nisso aqui. Não tem possibilidade de a gente cair, cara. Isso aqui é daqui para cima. Né? Eu não aceito, como eu falei, não aceito descer no pódio. Então, existia, por exemplo, essa ambição lá diária, por exemplo, que a gente conseguiu, né, consolidar e colocar para todo mundo. Então, realmente, como eu falei, é uma equipe que fez e ainda faz a diferença lá no aeroporto. Exatamente. Tem aí mais um, né, ingrediente ou receita do bolo. É isso É aí. isso. Ô, Flávio, pensando então nesse case de GRU, como está para a gente? Quais são todas as áreas? Quais os departamentos que você já passou dentro da TSA? Dá para contar em uma mão? Vamos lá, vamos tentar. No aeroporto, como eu falei, até em cima de diretrizes que eu recebia, né, da Jane, ela sempre colocava que a gente tinha que saber tudo. Né? Então, Flávio, eu penso que vocês conhecem todos os departamentos, na parte administrativa também. Então, por exemplo, quando eu fazia um atendimento lá, de uma DTA, eu tinha que fazer a parte de atendimento, a parte de emissão de CT, a parte de emissão de manifesto, a parte de rastreamento, que hoje é tudo departamentado hoje na TSA. Sim. Na época a gente fazia tudo. Né? Conhecimento de PGR. Então, isso na época, todos os funcionários eram obrigados a... E eu, de novo, eu fazia provinha mesmo na sala, falei, pessoal, para todo mundo ter realmente na ponta da língua todos os quesitos administrativos que eu falei da filial. Né? Então, a gente pegou para fazer isso. Eu pegar para seguir numa linha, por exemplo, de departamentos, eu falei, entrei como auxiliar de importação e exportação, né, na TSA, passei para conferente, depois teve essa oportunidade que eu passei para encarregado, né, isso da filial, tudo depois que eu tinha aprendido todos os setores, tá? Fui para encarregado, depois eu fui para supervisor, depois eu fui para um cargo que eu acho que o Wander deve lembrar, que eu acho que já é da época dele. Eu passei para gerente interino, né, na Matriz. Inclusive, eu lembro do comunicado até hoje, né? O comunicado de gerente interino. Porque quando eu fui para a Matriz, eu tinha tanta preocupação, assim, tanto medo de perder meu emprego, que eu falei assim, por mais que as pessoas me enxergavam, né, com essa capacidade, eu tinha essa desconfiança, porque, de novo, não tinha buscado ainda essa parte técnica e tudo mais. Eu ainda estava em processo, né? Ainda estava construindo. E não era uma verdade que ainda estava tão forte na minha cabeça. Realmente era uma pressão, falava, você tem que pegar para fazer. Então, quando eu peguei para a Matriz, eu tive um bate-papo com a família. Até o Júnior já estava na TSA. Até. O Júnior, a dona Regina, que pegou para incentivar muito, eu tinha bastante contato. Com a Jana, com a dona Regina, eu tinha muito contato, mais através dos clientes. Como ela era muito comercial, então eu vou falar assim, puta, Flávia, em que momento você teve uma aproximação com a dona Regina? Eu acho que não foi nem diretamente o Flávio com ela. Sempre em cima dos clientes. Os clientes comentavam muito, por exemplo, ou do Flávio, ou do time de Guarulhos e tudo mais, e como eu era o responsável pela filial, tudo que era para o time acabava refletindo em mim, então eu comecei a ter uma referência muito forte com ela, para falar através disso. Né? Então eu morri de medo de perder meu emprego, assim, para alguma TSA para mim era um objetivo muito grande que eu tinha na época. Depois eu posso jogar isso aqui pro alto. E eu tive a experiência, por exemplo, da Jane, que foi para a Matriz e saiu. Então eu tinha aquele fantasma. Puta, a Jane, para mim, era referência assim, ao extremo. Ela veio para cá, as coisas acabou não andando, ela acabou saindo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu perdi meu emprego, né? Então, aí eu tive essa oportunidade que o São Paulo me deu essa. Negociou, né? O seu Francisco também, que é um cara também que eu sempre levo como referência na minha vida, me ajudou muito na TSA. Então eu tive essa oportunidade de conversar com eles. Falei, pessoal, mas eu tenho, de novo, hoje eu tenho. Vou colocar legado, mas eu tinha hoje uma referência muito forte na filial do aeroporto,
tanto de atendimento, de números também. Eu gostava de acompanhar números, eu gostava de acompanhar a performance de todos os carregamentos que a gente fazia. Alguém virasse para mim e falasse assim, uma operação de Guarulhos, ela foi no prejuízo. Eu falava, não existe essa possibilidade, porque todo o processo que eu fazia, eu analisava e tinha que sobrar, e tinha que ter resultado. Então, eu já tinha isso muito lá. Eu falei, puta, eu vou realmente correr esse risco, né? Por mais que as pessoas vinham me vender, puta, vai ser uma puta oportunidade. Aí eu falei, eu tinha aquele receio. Então, eu entrei como interino porque eu falei, São Paulo, é o seguinte, eu venho para cá, em cima do convite que vocês me passaram, né? Vai ser um puta desafio, mas eu preciso de uma tranquilidade que caso as coisas não dê certo aqui em tantos meses, vocês não me demitam, vocês me devolvam para lá, que é o meu lugarzinho lá, que estava muito bem tranquilo, né? Muito bem administrado, eu não quero correr esse risco. E eles falaram, Flávio, fica tranquilo, você vai conseguir vir para cá e vai conseguir desenrolar e não vai precisar disso, mas você tem minha palavra. Olha isso. Inclusive, eu vou colocar dessa vez, talvez colocar no comunicado que eu falei, como gerente interino. Então, ali, a partir dali, eu fiquei responsável por toda a parte do aéreo, mas do aéreo que eu falo do aeroporto de Guarulhos e do aéreo da exportação na matriz. E aí eu falo assim, que como é um negócio legal, assim, que em cima de se relacionar com gente. Por mais que eu estava no aeroporto, por exemplo, roteirização, contato com o motorista, a gente tinha porque eles iam lá para carregar no aeroporto. Mas mesmo ali, eu vou te dar um exemplo. Quem muito, assim, incentivou, por exemplo, e fez um comercial, por exemplo, do Flávio, foram os próprios motoristas da época. Os próprios Olha motoristas isso. falavam, às vezes, porque o São Paulo sempre teve muito contato próximo com todo mundo, então eles falavam, tinha os clientes também que faziam esse trabalho, mas os motoristas também. Os motoristas, puta, tem um rapaz lá em Guarulhos lá que é assim, assim, assado, esse é um cara que se veio para cá, ele vai somar muito na parte da carga aérea. Então eles já faziam essa ponte já, isso sem eu saber. Né? Então eu peguei para assumir essa parte da gerência do aéreo. E, de novo, aí as coisas começaram é o que eu falei, a fluir. Acho que em pouco tempo a gente pegou para mudar algumas estratégias de movimentação e tudo mais. E aí, o que eu falei dali, outras oportunidades foram surgindo, porque pegou para assumir Guarulhos e Matriz. As coisas começaram a andar e na época, quando eu fui para lá, a gente estava na iminência de fechar a divisão do aéreo. Né? Eu lembro de uma fala até do seu Edevar, o aéreo não compensa para a TSL, ele precisa realmente ir embora. Para mim, aquilo ali entrava quadrado. Eu falei, pô, não é possível. Eu trabalhava em Guarulhos, sabia o resultado que dava, como é que eu chego numa reunião e falam para mim que o aéreo tem que acabar e tudo mais. Então, eu falei, cara, a gente tem que pegar para tentar reverter isso. E a gente foi lá e pensou junto lá, junto com o pessoal, juntei, né, a galera que trabalhava na época, ela falou, pessoal, a gente precisa fazer alguma coisa que, logística, né, de inteligência, de consolidação e tudo mais, para a gente tentar reverter isso aqui. Na época o marítimo estava muito em alta, e eu falei, a gente tem que pegar para mudar a opinião deles, né, em cima do segmento. E a gente começou a fazer várias movimentações de estratégia, tanto de consolidação, como parte comercial também. E as coisas começaram a dar um novo, como eu falei, um novo horizonte lá. O pessoal começou a enxergar as coisas diferentes e o resultado começou a aparecer. Então, eu não lembro o tempo que eu fiquei para logo em seguida a gente pegar para assumir também a filial de Campinas. Nossa. Que na época da filial, eu não lembro quem estava lá na época. Mas eu lembro que não demorou muito para as outras oportunidades de abraçar mais responsabilidades de departamento, né? Acabou não demorando. Então, logo em seguida, a gente pegou para assumir toda a parte de Campinas também, das cargas aéreas de lá, tanto exportação como importação, e começamos a pegar para unificar. Pegava para unificar e, de novo, eu consolidava tanto gente como departamento. Então, pô, existia um faturamento na matriz, existia um faturamento em Campinas. Aí, pô, pessoal, agora vai existir um faturamento só. Ah, não, existe uma roteirização em Campinas e uma na matriz, pessoal. Agora vai ter que existir uma roteirização só. Veículos, mesma coisa. Então, começamos a fazer um trabalho, porque antes era tudo separado. Pô, veículos de Campinas era de Campinas, a matriz era da matriz, né? Não tinha essa interação que tem hoje, né? Essa interligação de cargas e consolidados, e expressão, que eu falei na época, eu falei, não tinha. Isso foi uma coisa que a gente conseguiu construir com a galera que estava lá na época. E aí, como eu falei, os departamentos foram se consolidando, assim, tudo sempre de forma natural. Puta, conseguimos fazer aqui um trabalho legal e surtiu efeito, o resultado começou a aparecer, começou a vir, como eu falei, começou a vir outras coisas. Eu queria voltar só em cima de um case, por exemplo, na parte eu falei da faculdade que eu comecei a fazer e depois eu falei, pô, você terminou? Não terminei. Falei, o Júnior que é o nosso CEO, a gente teve um bate-papo, acho que a nossa primeira conversa, não sei nem se ele lembra disso. Né, que ele veio com a ideia de novo, da parte orçamentária, na parte de gestão de números. Isso não era uma vivência nossa no dia a dia lá na TSA. Então, ele veio com isso com muita força, né, de mostrar resultados. As reuniões nossas de resultado começou com ele. Né, ele abria a planilha lá com 1000 linhas lá para colocar, né, ponto a ponto para a gente pegar para discutir. Aí ele falou para mim, Flávio, eu sei que você está cursando, eu vou fazer a parte de logística, mas eu queria que você não deixasse de lado
né? Eu também era um cara de exatas também, eu gostava de conta, gostava de, né, dessa parte, me identificava muito com o assunto. Ele falou, precisava que você pegasse também para focar muito e se especializar, por exemplo, na parte orçamentária mesmo, dos números, né, dos KPIs, tudo que a gente está pegando para implantar, eu queria que fizesse parte também do seu dia a dia. E aí eu comecei, eu falei, puta, logística eu já respiro já, o que eu falei aqui há bastante tempo, né? Então eu falei, cara, eu vou pegar para mudar. Então eu tranquei a faculdade que eu estava fazendo de logística e eu iniciei e me formei em gestão financeira, Olha aí. né? Legal. Através, de novo, através do incentivo dele, porque realmente era um assunto que, por mais que eu gostava muito, eu, como eu falei, eu não tinha um domínio. Então foi um cara que me incentivou para pegar, para seguir essa linha. E eu, como eu falei, funcionou muito bem. A gente começou a ficar, de novo, fervendo em cima de conta, de número, de planilha, de resultado. Eu acho que eu consegui expressar para ele a minha vontade que eu tinha de a última linha fechar e realmente começar a testar, começar a trazer um resultado positivo para a empresa, que não acontecia isso há bastante tempo. Então, era uma parte, uma ambição minha particular, que eu consegui expressar isso para ele. Eu acho que em cima dessa, assim, tanto do meu comportamento, em cima desses assuntos que eram primordiais, aí outras coisas foram surgindo. Pô, depois veio o departamento de R, gerenciamento de risco. Ele sabia o cuidado que a gente tinha para gerenciamento. Pô, daí começa, puta, agora vem o gerenciamento. Depois, é o que eu falei, ele viu, por exemplo, às vezes a facilidade que a gente tinha, que eu sempre colocava, pessoal, a parte operacional, eu falei, comercial vende. Quem atende, por exemplo, e mantém é a parte operacional. Então, eu gostava de colocar isso para a galera que vocês têm que ser comercial. Não existe ser operacional sem ter esse tato de contato, de aproximação, né, de fidelizar cliente. Quem faz isso num percentual muito mais alto, na minha visão, é a parte operacional. Então, eu pegava para colocar isso, né, todos os dias para a galera. E aí, o que eu falei, então, em cima disso, veio para mim a proposta, por exemplo, de a gente também englobar a parte comercial, né, junto com a operação. Então, na época, né, o nosso falecido Flávio Borges, a gente tinha uma relação, como eu falei, muito de parceria ali, por exemplo, no dia a dia. Então, ele pegou para focar muito na parte dos corporativos e eu peguei para seguir uma linha estratégica, por exemplo, de buscar novos negócios, junto com o time, né, para a gente consolidar mais volumes para a carga fracionada. Né? Então, isso na parte do aéreo, como eu falei, ajudou bastante. Então, aí a gente ficou nessa linha, o resultado começou a vir, né? A performance começou a dar uma melhorada, tinha bastante coisa para fazer ainda, mas consegui dar uma melhorada legal. E aí, o que eu falei, por último, acho que para mim foi um dos maiores desafios, o que eu falei, foi a parte do marítimo, que veio também, a gente viu muita sinergia que tinha no dia a dia, mas que acabava não acontecendo. Sentiram que tinha que pegar para agrupar mesmo e ficar embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, eu peguei para assumir também a filial é o que eu falei de São Vicente. Essa, para mim, foi eu acho que dentro da TSA, um dos maiores desafios, assim, né? Uma, porque não dominava, né, do assunto, né? Então, também na época que eu peguei para assumir, também estava em cima de algumas dificuldades, o que eu falei, operacional, de volume, de resultado e tudo mais. E aí, eu falei, acabou fazendo parte também desse que eu falei, desse mesmo guarda-chuva. Eu peguei as pessoas que estavam ali também, que performavam bem também, para fazer parte do projeto, né? E as coisas começaram a acontecer. Ô Flávio, e pegando esse teu gancho aí, você acha que esse é o segredo para um case de sucesso? Ter um gestor que entende as nuances de cada área. Você passou ali, como você falou, área operacional, tem conhecimento da área de GR, tem muito conhecimento da área comercial. Então, você entende cada necessidade dessas áreas, cada detalhe, né, dentro do escopo. Você acha que esse é o segredo para a gente ter um case de sucesso, ter um gestor que consiga ali entender cada detalhe de cada área e poder tirar ali uma otimização do processo? Wander, eu falo que é importante, tá? É importante você dominar do assunto, até porque para você direcionar para alguém, por exemplo, você passar um ensinamento para alguém, é ruim você não dominar daquilo. Acho que você não consegue passar tanta força, por exemplo, para o time, né, se você realmente não ter dominância, por exemplo, do assunto. Então, acho que isso é o que eu falei, bem importante. Mas o mais importante é o que eu falei, é essa aproximação mesmo com a galera e você realmente conseguir passar a mensagem de ensinar para as pessoas, é o que eu falei, o conceito de cada assunto, né, da importância. Puta, eu chegar lá e fazer um copiar-colar, por exemplo, puta, gerenciamento é assim, assim, assado, é para você fazer dessa forma. Não. Você tem que voltar lá e falar, pessoal, olha a importância que tem, eu falei, esses assuntos aqui, ou esse direcionamento, ou isso aqui, se você não fizer de forma correta, vai acarretar nisso aqui. Você pode, eu falei, pode quebrar uma empresa inteira, aí você pode pegar para destrinchar mais ainda, você pode deixar, sei lá,
100, 200, 300 pai de família sem emprego por uma ação sua. Então, você pega para seguir outros caminhos para fazer, entrar na cabeça da pessoa para o negócio pegar para desenvolver. Né? O gestor saber de tudo para ele ir lá e fazer, é o que eu falei, eu acho que isso é um percentual que eu falei bem pequeno. Eu acho que mais a forma de você conseguir direcionar para a galera e fazer com que eles entendam, por exemplo, a importância do dia a dia deles ali. Eu acho que esse é o principal. Flávio, nós estamos falando aqui sobre pessoas e eu tenho algumas perguntas contigo agora, justamente com esse foco. E até mesmo para que, né, esses colaboradores que vão escutar esse podcast tenham essa referência, né? Na tua visão, Flávio, o que diferencia uma equipe de alta performance? O que você considera, como você enxerga? O que essa equipe tem que entregar ou esse gestor para, né, para performar no dia a dia? Vamos lá. Boa pergunta, Mônica. Eu falei, na minha opinião, tá? Um gestor que eu falei de alta performance, né, que vai ter na consequência também um time de alta performance, ele tem que seguir algumas diretrizes que para mim assim é fundamental e de novo, isso é uma opinião que eu falei minha, tá? Eu gosto de pegar para direcionar as pessoas nesse caminho, porque eu acredito muito neles. Primeiro, a pessoa ela precisa gostar de gente. Eu não consigo imaginar, por exemplo, um gestor, ainda mais no ramo de transporte, que é o nosso, onde 90% da nossa matéria-prima são pessoas, né, gente. Então, ela tem que gostar de gente, expressar todos os dias o interesse que ela tem de ajudar. Quando eu falo ajudar a galera, eu falo ajudar no bom sentido, tá? Não é ajudar sendo bonzinho ou sendo amiguinho. O que eu falei é ajudar sendo, como eu falei, rígido na parte do dia a dia, dando direcionamento, cobrando as pessoas, mas dando feedback também para que elas consigam ter um retorno que elas esperam, né? Então, é o que eu falei, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu falei, o gestor ele tem que ser uma pessoa rigorosa em cima de educação profissional. Né? Eu costumo seguir a mesma linha que eu pego para seguir para educar o meu filho, por exemplo, eu gosto de pegar para seguir o direcionamento para educar também um funcionário, por mais que seja um adulto já, mas de pegar para direcionar ele em cima de uma educação profissional. Essa linha que eu quero pegar para... É o que eu falei para seguir, porque as pessoas, é o que eu falei, no dia a dia acabam se perdendo. Então, quando eu falo de ser muito rígido na parte de educação do dia a dia, às vezes eu falo em cima de um horário, em cima de uma tarefa, em cima de uma meta. Isso que eu falei, você precisa pegar para ser muito rigoroso, só que assim, a parte de você ser rigoroso é você também ter a habilidade, por exemplo, de conseguir colocar para as pessoas a sua principal intenção. Que são duas, né? Tanto a nossa intenção em cima do resultado, que é uma empresa privada que ela precisa pegar para trazer resultado, e a outra que é com o mesmo peso, que é a nossa intenção em que a pessoa tenha o melhor resultado. Eu preciso deixar isso muito claro para ela. Eu estou sendo rigoroso com você nisso, porque isso aqui vai proporcionar para você ou uma nova oportunidade, ou uma condição de você estreitar um caminho, por exemplo, de ser muito mais bem-sucedido aqui dentro, de você conseguir aumentar a possibilidade de um recurso melhor financeiro aqui dentro da TSA. Então, toda vez que o gestor conseguir repassar essa intenção, por exemplo, eu acredito que ele vai conseguir ter um retorno que eu falei legal. Né? Eu às vezes costumo dar alguns exemplos, né, de vocês mesmos pegarem exemplos na vida de vocês, de pessoas que foram bem-sucedidas, por exemplo, e vocês questionarem como é que foi a criação dessa pessoa. Se realmente não foi muito rígida, por exemplo, de aproximação, de feedback, de retorno do dia a dia, para fazer com que ela se educasse, por exemplo, a ponto de ser regrado, como eu falei, em cima de bons resultados. Não é diferente para dentro de uma empresa. E é hoje o que eu falei, hoje a gente tem uma certa preocupação até em cima da mistura de gerações, por exemplo, Sim. A gente sente, às vezes, uma preocupação, que eu falei, muito maior em cima da cobrança. Né? Então, a gente precisa colocar os líderes, precisam buscar uma habilidade para conseguir cobrar da forma correta, sempre tentando retornar para as pessoas que a intenção, como eu falei, ela é mútua, ela é dividida. Intenção para cá, mas intenção para você também. É uma via de mão dupla. O gestor conseguir repassar isso, eu falei, a chance de ele ter retorno, que eu falei, é muito grande. Se diferencia, né? Se diferencia, não tenho dúvida. Ô, Flávio, ainda nesse ponto, você acabou de falar que a gente tem ali, obviamente, numa empresa, a necessidade de entregar resultado, né? Como é que a gente encontra ali, como é que a TSA encontra um ponto de equilíbrio entre a entrega de resultado e ainda assim conseguir desenvolver o colaborador ali para desempenhar um trabalho com eficiência? Ô, Wander, é o que eu falei, para mim a aproximação é o que eu falei, é o principal. Assim, a gente precisa ser muito próximo das pessoas, a gente precisa ser muito claro com as pessoas, assim, isso a todo momento, né?
As pessoas precisam de direcionamento. Né? Então, todos os dias eu tenho que pegar para direcionar alguém, pegar para dar um retorno, pegar para mostrar para ela o que precisa ser feito. Isso que eu falei, para mim é o principal para a gente conseguir pegar para, o que eu falei, para desempenhar. Por mais que aquele negócio, né, o que é claro tem que ser falado 1000 vezes, o cara precisa ser falado 1000 vezes. E às vezes a gente pega para no dia a dia, na rotina, a gente acaba se perdendo e não fazendo isso. E para mim isso é o que eu falei, é o que eu falei, é o principal. Né? A pessoa precisa saber onde que ela está indo, se está certo, se está correto, se está na velocidade correta, se precisa de ajuda, se precisa de algum recurso, por exemplo. Então, isso precisa acontecer de novo, como eu falei, no dia a dia. A gente precisa pegar para alimentar isso. E é boa prática, né, Flávia? A gente participou de um treinamento recentemente, a liderança, com foco realmente em desenvolvimento de pessoas. Uma das palavras que marcou, eu acredito muito nisso, mas que esses conceitos, eles refletem o mercado de hoje. A boa prática é, de forma diária, qual que é o conceito de feedback? De manhã você entrega aquilo que precisa ser feito, durante o dia você vai lá e acompanha, e aí ao final do dia, olha, é a recompensa em qual, ó, tá tudo certo, caminhou da forma correta, mas também enxergar se tem algum tipo de melhoria, se a pessoa não alcançou, viu a evolução daquela tarefa, apoiar aquela pessoa. E isso é a constância de forma diária. Não é fácil, né, Não é Flávia? fácil. É um desafio. A gente, como eu falei, no nosso ramo, muita coisa acontece de forma errada, até por uma questão de histórico mesmo do segmento. Né? Aconteceu comigo, imagino que tenha acontecido com vocês também, e que a grande maioria dos nossos gestores, por exemplo, a pessoa ela vira líder no departamento por qual caminho? Quer passar por qual caminho? Qual seria, Flávia? A pessoa que mais, quando a pessoa que mais se destaca. Mas Mas quando eu falo que ela pega para se destacar, está em cima de produção, né, que, de novo, é um mérito até do gestor, dessa pessoa que conseguiu fazer com que ela produza muito mais do que os demais e consiga pegar para performar. Só que aí a gente, como eu falei, a gente acaba fazendo um erro. Quando eu falo a gente, eu falo a categoria inteira, tá? O transporte como um todo, né, acaba pegando para seguir nessa mesma linha. A pessoa consegue performar tanto no dia a dia e a gente acha que eu escalando ela aqui, ela vai conseguir fazer com que todas as pessoas produzem o que eu falei igual a ela. Só que a habilidade para conseguir multiplicar isso, essa pessoa não adquiriu. Ela não tem, ela não buscou esse recurso. É aquele negócio que eu falei lá fora. Pô, eu falei lá no começo, puta, eu não busquei recurso lá fora, né? Eu realmente consegui desempenhar muitas das minhas, né, conquistas, por exemplo, foi em cima de um assunto voltado para compromisso, responsabilidade, dedicação e tudo mais. E eu demorei muito para buscar, como eu falei, um recurso fora. Então, a gente pega para seguir nesse mesmo erro, né? E aos poucos a gente tem que pegar para tentar minar isso e tentar diminuir assim. Pô, tem alguém que está performando muito bem? Puta, vamos pegar agora para fazer um trabalho para ela muito forte, em cima de prepará-la para realmente cuidar de gente, né? Ver como é que funciona para medir performance mesmo do time inteiro. Então, a gente acaba, às vezes, frustrando até a própria pessoa e, às vezes, acaba perdendo uma pessoa que era muito produtiva. Sim. Que tinha uma performance muito boa em cima de produção e a gente acaba perdendo. Então, esses são alguns caminhos que a gente precisa pegar para, como eu falei, para seguir. Ela tem que ter os conceitos claros, por exemplo, para gerir alguém, para depois eu pegar para colocar lá no cargo. E é como eu falei, às vezes a gente acaba não fazendo. Legal. Você acha que cabe ali, Flávio, o gestor ele ter o tato para poder entender ali o perfil de cada colaborador ali e poder desempenhar um preparo adequado? Porque aquela receita de bolo hoje não funciona mais, né? Hoje as coisas elas têm tido um olhar um pouquinho mais diferenciado ali para o escopo do colaborador, entender a deficiência, entender o ambiente em que ele se destaca melhor. Você acha que também cabe esse olhar diferenciado para o gestor, para ele entender como extrair um resultado mais eficiente do colaborador? Então, Wander, eu particularmente, tá? Eu sempre falo uma opinião minha. Nessa parte do tato, por exemplo, é uma coisa que não vem de encontro com o que eu acredito. Assim, eu acredito muito, de novo, uma em repetição, é o que eu falei em disciplina, é o que eu falei em acompanhamento, é o que eu falei, eu não consigo imaginar isso aqui não me trazer um resultado. Para mim, assim, quando você fala em cima de um tato, alguém que tem uma certa habilidade, eu sempre coloco isso aí para mim como cereja do bolo. Para eu conseguir aqui o feijão com arroz bem feito, por exemplo, para mim é em cima disso. Doutrina diária, acompanhamento, feedback, né? Isso é o que vai pegar para trazer isso aqui muito bem. Se eu pego alguém que tem uma habilidade, por exemplo, diferente, ela vai pegar para se destacar em cima disso. Puta, minha meta é entregar 1000, e aquele que tem uma facilidade, por exemplo, né? Às vezes a pessoa fala em dom, né? Eu também não acredito mais, enfim, não vou entrar nesse método, mas a pessoa que tem uma habilidade muito maior, depois vai me entregar 1500. Mas minha meta é 1000, puta, todos me entregaram,
eu tenho esse aqui que tem a cerejinha no bolo, que esse aqui eu posso pegar para fazer um trabalho com ele diferente, para ver se eu coloco ele numa outra condição. Né? Então, para mim, é o que eu falei, para mim é isso, o Wander. Flávio, vamos mudar um pouquinho. Falamos aí de pessoas, entendemos o teu olhar, muito importante, não só para colaboradores, gestores, nós estamos falando aqui com o diretor operacional e comercial da TSA. Agora vamos para esse momento, né? Vamos falar sobre o posicionamento da marca no mercado. Deve dar um orgulho danado, né, de enxergar aí os números. Você já falou sobre eles, você que gosta dos números, a TSA, nós estamos em reuniões, nós enxergamos o quanto a TSA vem crescendo ano a ano. Queria o teu olhar sobre o posicionamento da marca agora no momento, se você enxerga concorrentes. Fale um pouquinho sobre esse momento da TSA aí. Vamos lá, Mônica. Eu acho que se pegar os últimos, sei lá, 8, 9 anos, até em cima de um direcionamento muito forte que o Júnior passa para a gente, né, de valorização de marca, né, tem as feiras que a gente pega para investir muito, eu falei, muito alto, né, nessa parte. Eu falo que, eu até brinco com as pessoas, eu falo, vocês já foram no aeroporto, vocês têm noção, por exemplo, de quantas transportadoras tem no aeroporto, de Guarulhos ou de Viracopos? Vocês têm ideia de um número, não? Chute, 300? Tem um pouco mais de 300, Mônica. Tem, como eu falei, próximo de 400 CNPJs que pegam para rodar no aeroporto todos os dias. Coisa. É muita coisa. E a gente pega agora em cima de uma reflexão, por exemplo, em cima de que a gente realmente tem tudo isso de concorrentes. Por exemplo, eu tenho uma linha, por exemplo, que a quantidade de concorrentes que a TSA tem hoje é absurdamente pequena. Acho que não chega a 2%, por exemplo, desse número. Isso. É a minha convicção, tá? Quando eu falo de concorrentes, eu falo que eu vou pegar para concorrer com alguém que tem mais ou menos a mesma estrutura, a mesma qualidade, né, o mesmo alcance, por exemplo, que a TSA. Eu pego para olhar naquele mercado que eu conheço bem, até estou lá há 19 anos respirando isso, né, eu não consigo enxergar de novo empresas que eu pego para contar no dedo e que tem próximo de uma estrutura que a TSA tem. Então, como eu falei, a gente precisa pegar para seguir numa linha agora, que é o que a gente está trabalhando muito, né, a gente foi conversando bastante, eu, Júnior e Dona Regina, né, junto com o Guilherme também, né, de a gente pegar para seguir uma linha agora de valorização não só de marca, mas de produto. A gente precisa pegar para sair dessa geral aqui, né? A gente precisa começar a entrar numa linha agora de selecionar, inclusive, clientes. Né? Quais são os clientes que a gente quer trabalhar? A gente quer trabalhar com um cliente que espreme a gente, que não está preocupado com uma saúde financeira, que não está preocupado em cima de uma relação de parceria. Ou a gente vai pegar para seguir um outro. É um público, né, mais elitizado, mas é o público que a gente tem que pegar para seguir, porque a gente entende que a TSA é elitizada no nosso segmento. Façam, como eu falei, façam uma busca qual a empresa que tem, de novo, todas as certificações que a TSA tem. Né, como eu falei, a parte de qualificação, a parte de estrutura, a quantidade de filiais que nós temos. Uma das primeiras, a pioneira, até na parte de exportação, que eu falei no aeroporto. Falei, a gente pegou para investir muito, por exemplo, numa divisão, que eu falei, totalmente separada do Pharma. A gente preparou uma equipe totalmente voltada para a saúde. Eu falei, qual desses 400 concorrentes, por exemplo, segue uma linha como essa? Né? Então, como eu falei, é mais uma conscientização nossa de querer parar de entrar numa briga, por exemplo, de clientes que, de novo, que realmente... a gente tem que parar de atender target, né? A gente tem que realmente começar a vender, por exemplo, a marca TSA, que para mim a marca da TSA, ela tem como eu falei, ela tem um valor absurdo. Sim. E a gente precisa pegar para conscientizar tanto o mercado como o nosso pessoal também. Pessoal, vendam isso aqui que tem que pegar para ser vendido, valorizado, e o que eu falei, seja justo também na parte de atendimento. Nós temos que pegar, fazer um trabalho muito forte também em cima da parte de atendimento e tudo mais, que o produto também tem que ser enriquecido. Mas é um direcionamento que a gente quer passar na parte comercial, voltado de novo para a marca, valorização e expansão também. Ô Flávio, você falou muitas informações aí, a gente consegue, na verdade, conversar muito sobre todas elas, né? Você falou sobre todas as certificações, é isso. Nós já tivemos aqui podcasts e é importante só ressaltar, né? Nós já falamos sobre o assunto, né? A TSA, ela tem diversas licenças, né, certificações importantíssimas, uma delas que é o EA, mesmo que é o Operador Econômico Autorizado, para a parte de transporte de serviços, assim, nós mostramos uma estrutura muito robusta para conquistar essa certificação. Somos uma empresa pensando em pessoas que é uma GPTW, um bom lugar para se trabalhar. Tudo isso aí foi pensado, foi estratégico, foi com o olhar realmente de cada vez posicionar a TSA como, olha, no nosso serviço nós somos diferenciados, nós entregamos um alto padrão, uma qualidade diferenciada para os nossos clientes? Sempre foi pensado, Mônica. Eu falei sempre com o direcionamento que eu falei do Júnior e da família, quando você fala das certificações, tem uma voltada que é para a gente.
né? Então, a gente sempre, quando coloca clientes para a gente coloca o cliente interno, que eu falei, o externo. Exato. Né? Então, os internos para a gente, como eu falei, faz parte do nosso dia a dia e é tão importante quanto. Então, é uma linha que a gente quer pegar para seguir todos os dias e buscar um ambiente realmente bom de se trabalhar, que as pessoas se sintam à vontade, né? Que a empresa está ali para proporcionar, como eu falei, cada vez mais uma condição melhor para eles e para as famílias deles, né? Então, isso é um direcionamento que a gente tem, como eu falei, isso vindo da família, né? E, como eu falei, para a parte externa, como eu falei, a mesma coisa. Né? Como eu falei, a gente sentiu que a discrepância, por exemplo, de estrutura nossa aí desses 400, como eu falei, é muito grande. Então, eu falei, pessoal, eu acho que a gente está, realmente em um mercado, por exemplo, num ambiente que não condiz mais com a TSA. Eu acho que a TSA realmente precisa buscar como eu falei, um novo ciclo, um novo ambiente, por exemplo, de mercado, né, para que seja, como eu falei, meio que equalizado ali, estrutura TSA, o que ela pode proporcionar, o que ela pode pegar para oferecer, voltado também com o que os clientes também conseguem proporcionar para a gente. Aí vem em cima de valores, vem em cima de um monte de situação que precisa ter match. Hoje eu acho que uma boa parte lá acaba não tendo. E realizações, Flávio? Eu mesmo, quando entrei em 2020 na TSA, eu lembro que um dos grandes, algo que estava aí no olhar da TSA é a área farma, que hoje ela é consolidada, né? Uma área realmente super diferenciada, com uma gestão incrível, com processos ali desenhados, tudo acontecendo. Os motoristas que trabalham na área farma entendem muito bem o seu papel, eles são no dia a dia ali, eles vivem aquilo, se tem alguma coisa ali que deu algum problema, acho que eles são os primeiros, até mesmo antes do produto, a acionar algo. Assim, você se sente realizado? Exemplo, foi um projeto, eu lembro que tinha a tua cara, o projeto da área farma, porque você falava disso, e se realizou como profissional, como diretor, isso te realiza? Mônica, não vou falar que tem a minha cara, porque esse é um projeto que eu falei grande, que tem envolvimento, que eu falei, né, Guilherme, como eu falei, Evelyn, como eu falei, o direcionamento que eu falei, sempre parte do Júnior, como eu falei, sempre veio com uma ambição muito grande de expansão e tudo mais. A gente às vezes pega para sugerir uma coisa que acaba dando match, a gente pega como eu falei, para seguir. Mas como eu falei, como eu falei, é um projeto que ele só estava congelado. Isso era um sonho do São Paulo já. Eu estou falando história de 10, 15 anos atrás, ele já tinha o desejo, por exemplo, de construir a divisão Farma e o negócio não pegou para desenrolar. Apareceram outras prioridades. É um local que precisa de um investimento, como eu falei, muito alto, né? E a gente não tinha essa condição, como eu falei, no passado. Né? Então, acaba sendo uma realização que a gente fica muito feliz, porque ela sempre foi o desejo dele e também do direcionamento do Júnior também. Então, acaba dando essa satisfação. E sem falar que é um produto que, de novo, né? A gente quer... a raiz da empresa que é voltado para a gente, por exemplo, como eu falei, que é uma coisa que mais envolve gente do que a saúde, né? Então, a gente pega para transportar, de novo, medicamento, como eu falei, alimentício, tudo que é voltado para o ser humano, como eu falei, está dentro dessa divisão. Então, acaba gerando para a gente que eu falei, uma parte emocional com peso, que eu falei, com peso diferente. Na época da Covid, né? Transporte chega em lugares do Brasil. A TSA transportou vacinas naquela época. Verdade. Vacina, máscara, né? Tudo isso a gente pegou para transportar na época. Né? Foi bem importante. Flávio, pegando um gancho aí da Mônica com relação ao crescimento, a gente sabe que a gente cresceu bastante nos últimos anos, né? E a importância disso também. E aí, pegando esse ponto, o que a gente pode esperar, assim, da TSA como crescimento para os próximos meses, para os próximos anos? O que a gente pode galgar aí como crescimento para a empresa como um todo? Vamos lá, depois a gente não tentar ser muito repetitivo, assim, em cima dos outros episódios, né? O Júnior, que eu falei, o Júnior ele tem uma ambição, que eu falei, muito grande em cima de a gente pulverizar a marca, eu falei, a nível nacional, né? Tanto pulverizar a marca, como a linha de trazer mais emprego, né? Tem a parte social também, que é de uma responsabilidade absurda que a empresa tem. Então, ele já colocou isso como meta. Então, assim, o Júnior já tem uma visão, por exemplo, dos próximos 6, 7, 8 anos, né? Onde ele quer que a marca da TSA esteja, né, nesse período. Então, eu acabei de voltar de uma viagem para o Rio de Janeiro, que eu acho que é uma das próximas filiais que a gente vai pegar para abrir, né? Então, a gente tem como ideia de colocar realmente um pontinho, como eu falei, em cada estado do país. A gente entende que a gente domina muito do produto, né? A gente conhece muito do produto, e como eu falei, isso chega para todos os aeroportos que eu falei do país, e portos também. Então, não tem por que a gente não ter um pontinho nosso, como eu falei, em cada canto desse. Então, como eu falei, esperem, como eu falei, que nos próximos anos, como eu falei, promete a marca realmente ter muita força, aumentar muita força dela a nível nacional e não só
não só na parte sudeste aqui. Brilha, né? Brilha os olhos. Muito. Itajaí, Anápolis já é realidade, Uberaba já é realidade. realidade. Exato. E agora é Rio de Janeiro. Olha, colaboradores, se preparem, olha as oportunidades. Fiquem atentos, não percam essa oportunidade. É isso aí. Flávio, eu só queria voltar um pouquinho agora na tua trajetória, né? Como você falou aí, são quase 20 anos aí de TSA, né? De um segmento promissor, né? Uma carreira profissional impecável, né? Chegou por méritos próprios aí a diretora da empresa. Só que eu queria saber de você um momento marcante. O que que você passou na TSA como colaborador, gestor, diretor, que te marcou, que te pegou ali e falou, puta, isso foi emocionante, que te gravou na memória? Um que eu falei que me marcou muito, que eu falei, uma crise que nós passamos, eu acho que em 2012, em 2013, a gente passou por uma crise financeira na TSA, assim, foi difícil para a gente conseguir pegar para administrar. Eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei dentro da empresa. Momento de corte, né? O Júnior falou assim, Flávio, a conta não está fechando, e se a gente pegar para continuar nessa linha aqui, isso foi uma reunião que aconteceu em janeiro, e ele falou assim, Flávio, a gente não consegue chegar em abril. Ou a gente pega para tomar uma ação muito forte em cima da parte comercial, da parte de performance de operação e também em cima de redução. E aí eu me lembro que eu cheguei a fazer uma lista, né? Então, imagina, pegar uma lista, como eu falei, com pai de família, né? Com mãe de família, para você ficar clicando uma por uma lá, para ver quem a gente vai pegar para dispensar. E assim, e são pessoas, de novo, que não é fácil você pegar para mandar alguém embora que não está performando, que não está preocupado com o trabalho, que realmente quer pegar para sair. O duro é você pegar para fazer um corte em cima de uma necessidade financeira de pessoas que não querem sair, que precisam muito trabalhar e tudo mais, e que você vê que tem uma sinergia com a empresa, tem uma identidade com a empresa. Então, eu peguei uma lista, não lembro a quantidade agora, mas era mais de 20 funcionários que eu pegando para clicar um por um, para ver qual que a gente ia pegar para dispensar. E para mim, como eu falei, para mim aquilo era novo. Eu falei, puta, eu tinha já mandado algumas pessoas embora, mas pessoas até, né, que eu consegui, mas imagina fazer um corte com pessoas que não querem. Então, eu tomei a decisão, falei, eu não vou mandar um por um. Falei, vou mandar todo mundo junto, vou pegar para colocar todo mundo numa sala, né, e pegar para colocar a nossa situação, expressar o que eu falei, né, a nossa necessidade, que tem que pegar para seguir, falar que as portas estão abertas. Então, eu coloquei todo mundo numa mesa, né, de uma vez, eu não lembro se alguém do DP na época pegou para acompanhar junto, e aí cada situação que eu falava, as pessoas começavam a chorar, né, então aquilo para mim, assim, foi de assim, até para eu sair dali, assim, eu falava assim comigo, falei, puta, Flávio, se você precisa fazer alguma coisa urgente para que nunca mais gere uma situação como essa. Porque as pessoas saem e falam assim, Flávio, pelo amor de Deus, caso surja uma nova oportunidade, vocês me chamem. Eu falei, eu posso estar trabalhando que eu saio de lá para voltar para cá. Então, eram pessoas que tinham realmente uma identidade com a TSA, realmente gostavam do que fazia, se importava, com o trabalho e com o dia a dia, e a gente teve que pegar para dispensar. E aí, eu falei, eu sempre pego para me colocar, né, sempre como principal culpado, porque a gente que são as pessoas que respondem, como eu falei, pelos números, pela gestão. Então, você sai de lá com uma sensação, assim, de competência, né, de responsabilidade, porque são pessoas que dependem de você no dia a dia, né? Então, para mim, assim, foi bem marcante. Eu saí daquela sala e falei, por isso aqui eu não passo de novo, né? Eu tenho que realmente seguir um caminho aqui com muito mais intensidade para que isso não aconteça de novo, né? Então, depois teve o segundo evento que de novo, eu acho que a experiência ruim, né, que a gente pegou para ter, a gente pega para aprender, que foi a parte da pandemia, né? Também que era uma coisa que a gente não tinha um norte, não sabia o que ia acontecer. Tomamos algumas ações rápidas ali, às vezes em cima de redução de salário, de corte ali, corte aqui, mas não precisou mandar ninguém embora. E eu acho que acho que o principal ali, o Wander, foi a nossa conscientização, assim, de colocar o pé no chão, se conscientizar de tudo que estava acontecendo no mundo, pegar para arregaçar as mangas mesmo e fazer o negócio pegar para acontecer. Inclusive, é um case de sucesso, porque por mais que, graças à pandemia, que a gente pegou para se levantar longe disso, né? Foi uma coisa que eu falei absurda no mundo inteiro, mas eu acho que em cima da conscientização da TSA, e eu me incluindo junto também, fez com que a gente conseguisse sair dela assim com uma força absurda e colocar o crescimento nosso aí nos últimos 5, 6 anos, né, foi maior do que os últimos 10, 15, né? Então, isso foram duas coisas assim bem pesadas que eu
eu levo como experiência de novo ruim, mas tiro proveito daquilo para amadurecer e tentar buscar caminhos diferentes. Se você me permite, eu acho que tem uma terceira. Posso? Pode, claro, fica à vontade. Conhece. Que marcou pra mim, olha que nem era, eu nem estava envolvido, mas foi o momento em que você foi oficialmente nomeado diretor. Você lembra? Lembro. Lembro. Eu falei, mas eu estava querendo fugir desse negócio de demonstrar, que eu falei, momentos de fragilidade, mas pegaram para seguir numa linha, né, que eu falei, envolver meus filhos e tudo mais. Então, para mim, eu falei, foi um momento que pegou para mexer. E às vezes eu dou exemplo pro pessoal, né? Quando eu falo em cima de relacionamento com gente, por exemplo, sempre que o dinheiro é importante, eu falei, o cargo é importante, tudo isso que eu falei é legal, mas é uma linha que para os nossos gestores pegarem para seguir em cima de aproximação, contato e sinergia com as pessoas, por exemplo. Né? Eu cheguei a frisar isso em algumas reuniões, por exemplo, e não estou falando da conversa para fora, naquele momento, por exemplo, eu não tive nenhuma situação de mudança de cargo, de salário, parte financeira, de novo, zero. Foi, de novo, uma carta, e eu expresso ao pessoal, falei, Flávio, você está falando da boca para fora. Eu falei, a melhor promoção que eu tive na vida não envolveu nada financeiro, zero. Foi realmente, de novo, uma parte de relacionamento, de tato, de cuidado, por exemplo, para tocar, por exemplo, num lugar que, às vezes, eu falei, até é difícil de chegar, mas conseguiram pegar para chegar. Aquilo ali me trouxe de novo. Eu já tinha isso, porque eu estou aqui há bastante tempo. Eu já tinha uma identidade muito forte com a empresa, né? Eu já estou convicto, por exemplo, do conceito que a família tem em cima de cuidar de gente, de aproximação e tudo mais, mas esse, para mim, como eu falei, foi a cerejinha do bolo, por exemplo, para entender como que é se relacionar com pessoas. Show. Eu vi acontecer também, hein, Wander? Show. Fez parte disso, né, Mônica? Eu fiz parte disso, senhor Flávio. Olha, ó, a gente usa um termo, né? Que é o gift work, né? Aquele presente mesmo. Foi um momento bem prazeroso, foi bem legal mesmo. Legal, Vandeco, me permita fazer mais uma pergunta aí para o Flávio, porque a gente está falando bem para esse momento aí muito de histórias marcantes. E aí, como uma trajetória de quase 20 anos, né, Flávio? Não deu para contar nos dedos, passou por realmente, foi uma ascensão dentro da TSA. E aí, para histórias como essa, que são inspiradoras, logicamente a gente relaciona isso a legado, né? Então, podemos falar de forma concreta. Existe um legado do Flávio Gonçalves na TSA. E qual que seria, né, a história? Qual que é esse legado que você quer permanecer, manter para todas as próximas gerações da TSA? Vamos lá, Mônica. De novo, sempre voltado para a gente, tá? Eu falei, a gente conseguir fazer com que as pessoas, o que eu falei, ou saiam, se mantenham na TSA, o que eu falei, muito melhores, né? Muito mais humanizadas, o que eu falei, muito mais, né, com esse contato, né? A parte da tecnologia veio para ajudar muito, mas também veio para atrapalhar em cima de alguma situação, se ela não for trabalhada de forma correta. Então, a gente conseguir formar seres humanos, por exemplo, melhores, por exemplo, é uma coisa que eu tenho como ambição. Né? Eu sempre falo para a galera assim, a mesma intenção que eu tenho com o filho meu, eu tenho também com o funcionário. Mas que pode, puta, falar, você realmente tem o mesmo interesse. E, de novo, isso passou a virar muita verdade em cima dessa diretriz que tem da família, que eu demorei muito tempo para pegar para entender. Então, hoje é um objetivo muito forte nosso, assim, de transformar e formar pessoas melhores, assim, Todos os dias. todos os dias, em todos os departamentos. Eu falei, não importa se ela vai sair daqui para ir com um concorrente nosso, eu quero que ela vá para lá muito melhor do que ela entrou aqui, né, e a gente consiga pegar para fazer isso. Eu acho que de legado, mano, eu acho que é isso que eu desejo muito, né, e vou trabalhar muito para que isso aconteça. Tem bastante chão, né? Porque começou aos 18 anos, não vou perguntar a idade, mas né, 11 anos trabalhando, vai trabalhar muito ainda. Tem bastante chão. Então, bora lá. Nós temos aí algo do Flávio nesse momento. Temos uma lembrancinha. Estamos chegando aí a retas finais dessa gravação pelo tempo, porque perguntas temos ainda algumas. Flávio, a gente gostaria muito de agradecer a tua presença hoje conosco aqui. Foi de grande valia, de verdade, ter você aqui conosco hoje. Eu sou um fã pessoal, vocês sabem, a gente faz isso. Muito obrigado, Luiz. Eu queria te presentear com essa lembrancinha do podcast. Abrir não? Pode abrir. Fazer leitura também, hein? Geralmente tem uma frase aí. A foto tá desatualizada, hein? O verdadeiro sucesso é chegar longe sem esquecer quem caminha ao nosso lado. Isso aí. Eu não mostro aqui, não.
por favor. Mostra aí. Faltou o pequenininho aqui, o Pietro. Olha o que eu falei, o Pietro na agora tem mais um. Tem mais um agora, tem o Pedro que 3 faz parte filhos, também. pai, esposa, é isso aí. É isso aí, estrutura, como eu falei, estrutura começa aqui. Isso É aí. a base de Muito tudo, obrigado. né? E vamos lá, vamos agradecer pela troca de hoje. É uma conversa que realmente reforça quanto pessoas, estratégias, tudo isso junto realmente formam, né, não uma receita de sucesso, mas uma grande receita que é trabalhada aí no dia a dia. Fica um convite a todos os colaboradores para que de forma individual reflita realmente sobre a sua jornada, que ela possa ser intencional e alinhada com desenvolvimento individual. Estamos aqui também de forma a falar, que estamos na última gravação do podcast, né, dessa edição, que conhecemos as histórias desde os seus fundadores, diretores, colaboradores, gerentes, CEO e agora o nosso diretor, Flávio Gonçalves. Muito obrigado. Foi uma luta chegar nesse momento. Obrigado a todos que persistiram, acho que essa palavra marca aqui hoje. O Flávio sempre muito à frente em tudo na TSA, mas para gravações sempre se colocava ali uma resistência. Então, eu quero agradecer quem teve a ousadia de falar, olha, Flávio, realmente a última edição é contigo, e ele segurou ali no peito. Muito obrigada de coração. Agradecemos a todos os colaboradores, a todos que puderam realmente, em muitos momentos, assistir, prestigiar a gravação do podcast, até porque foi feito com muito carinho. O grande objetivo é que realmente fique para todos os novos colaboradores conhecer um pouco mais sobre a história da TSA, nossa cultura de valores, e que isso fique realmente aí guardado para que de tempos em tempos a gente possa rever, refletir, porque faz muito sentido, não só hoje, mas para esse legado inteiro da TSA. Wander, muito obrigada, né? Temos que te agradecer participando aí desses desafios de conversa. É isso. Agradecer a diretoria que absorveu essa nossa ideia, né? Que conseguiu contribuir conosco nesse período de 12 meses. A Evelyn, que não está aqui no momento, mas que também foi uma peça-chave aí para poder alavancar o projeto. E espero que a gente tenha conseguido contribuir aí um pouquinho com a história da TSA, dos nossos diretores, né? Que é bem importante. O nosso segmento, que também é bem, bem valioso. E é isso. Fechado. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Emocionada, e é isso aí. Curtam, compartilhem. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.